pastor Alain. Graça e paz a todos, amém? Agora é de luz apagada mesmo? Eu falei a parede preta mesmo, a parede preta. É um grande prazer estar aqui, né? Sempre que eu tenho oportunidade, o pastor Alain me chama, eu nunca recuso. Tenho essa igreja como um pilar na minha fé, sempre me ajudou, o pastor Alain, sempre um homem aconselhador, sempre um homem que fez parte de algumas construções na minha vida. E você que faz parte dessa comunidade tem o privilégio de ser ovelha desse homem. Aproveite, arranca o couro dele, porque quem faz o pastor crescer, a igreja crescer são vocês. E eu fico feliz de estar aqui. Sem mais delongas, abra tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 7. Foi nessa bateria que Davi trocou a primeira música dele, né? Qual foi a música, tu lembra? Quero conhecer Jesus. Tá querendo até hoje, né? Aleluia. Um dia tu consegue, filho. Abra tua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 7. Quero falar com vocês nessa noite. Perdão. Abre aí em Jeremias. Bem diferente, né? Quase a mesma coisa. Abre aí em Jeremias. Vamos falar um pouco sobre o vaso na mão do oleiro. Vamos falar sobre a olaria de Deus. Fico com vergonha de pregar sobre a olaria de Deus na frente do Vitor, porque o Vitor, quando não prega em Atos dos Apóstolos, ele prega em Jeremias. E tem uma vez que ele pregou sobre, pautado nesse tema, ele deu umas 20 referências de barro, gente. E eu não consegui achar todas elas. É porque ele está fechadinho com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi revelando para ele. Jeremias capítulo 18. Vamos ler do 1 ao 6. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante a mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Deus, que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Precisamos ouvir tua palavra, Deus, porque estamos sedentos. Se depender só de nós, a gente erra o caminho em todos os dias. Se depender das nossas decisões, Senhor, a gente quebra a cara em todos os instantes. Eu preciso, os meus irmãos precisam ouvir a tua voz nessa noite, e que o Senhor não se oponha, Deus. O Senhor venha e libere sobre nós uma porção dobrada, para que a gente consiga, Senhor, em nome de Jesus, saber o que o Senhor deseja de nós para essa geração, o que o Senhor deseja de nós para a nossa casa, para a nossa vida, porque não queremos andar longe dos seus planos, longe dos seus desígnios. O Senhor pode, como diz a palavra, derrubar nações. O Senhor pode, Senhor, levantar homens do monturo. O Senhor pode fazer o que bem lhe aprouver, Senhor, com todo esse universo.
Nós queremos ouvir tua voz nessa noite, porque sem o Senhor nós não somos nada. E nessa noite nós queremos entender por que Jeremias foi àquele lugar olhar o olheiro, ver o que ele estava fazendo, porque nós somos os vasos e queremos estar nas suas mãos, Senhor, nosso olheiro, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Na década de 90 houve uma expedição arqueológica em Israel. Israel é um grande, vamos dizer, um condomínio arqueológico, porque tem várias casas arqueológicas de Israel, de Estados Unidos e de tantos outros ali que ficam procurando a história viva bíblica. Na década de 90 acharam fora dos muros da cidade, em uma escavação, a casa do olheiro. Não essa casa do olheiro, mas como Israel tinha várias casas do olheiro, acharam uma. Acharam o forno, acharam vasos e mais vasos. Viram que a maioria das casas do olheiro, a olaria, era fora dos muros da cidade, porque era mais fácil para pegar argila, era mais fácil para pegar água, era mais fácil por causa do calor que a fornaria, que a olaria proporcionava, não só ao homem que trabalhava lá dentro, mas ao redor da casa também. E houve uma coisa que foi bastante interessante, que eles viram na oportunidade que descobriram aquela olaria, que ao redor da casa tinha muito vaso com defeito, como se tivesse sido jogado pela janela. Vasos e mais vasos imperfeitos, quebrados, ainda não terminados, alguns defeituosos por causa da argila, outros defeituosos porque passou pelo forno e não aguentou a temperatura do forno. Mas todos aqueles que haviam sido jogados fora, do lado de fora da olaria, pelas mãos do olheiro, foi porque a deformidade no vaso só foi vista e percebida após passar pelo fogo da olaria. Não tem como o olheiro enxergar se o vaso vai ser imperfeito, se não vai estar uniforme, se vai ter rachadura, se ele vai derreter, não tem como. O olheiro, ele pega o vaso, produz o vaso, deixa o vaso descansar para a umidade do vaso ser uniforme por todo o vaso e depois coloca na olaria. Só depois que passar pela pressão do calor que é apresentado algum defeito ou não. E pela quantidade de vaso que estava do lado de fora da olaria, uma grande porção era desperdiçada. E eles entendiam que, pela grande porção que era jogada fora, uma pequena porção era aproveitada e colocado como útil no comércio da cidade. Nessa passagem no qual Jeremias é chamado por Deus, que Deus já fala, levanta Jeremias, e vá e desça a casa do olheiro. Você vê que a primeira coisa que Jeremias tem que fazer é levantar da posição que está, é levantar da onde está, é sair dos muros da cidade para encontrar o olheiro, é levantar da posição de profeta, levantar da posição de narrador da história para Baruque, que está fazendo ali a narrativa de toda a história de Israel. Ele tem que sair do seu lugar e ir de encontro com o olheiro. A nossa geração é uma geração que tem esperado de uma forma até preguiçosa o Senhor nos encontrar nas nossas feridas, o Senhor nos encontrar nas nossas imperfeições, o Senhor nos encontrar em meio às nossas lágrimas. E ficamos muitas das vezes chorando e reclamando, achando que o Senhor tem que vir ao nosso encontro, que Ele vai subir no seu cavalo branco, pular por sobre as montanhas, pular e vir para nos salvar de alguma forma, como se fôssemos uma princesa em perigo.
Mas aqui o Senhor já olha para Jeremias e fala: levanta, filhão, eu quero que você veja algo. E Jeremias tem que sair do seu lugar de conforto, do seu lugar de confronto, do seu lugar de onde ele estava, e teve que procurar a olaria fora dos muros da cidade. Dentro do muro da cidade tem comércio, dentro do muro da cidade tem os seus alimentos, dentro do muro da cidade tem o conforto, dentro do muro da cidade tem a segurança. Se você sabe, nos tempos antigos, as muralhas eram sinal de segurança, porque quando os exércitos vinham, está aí o filme contando agora a história da Odisseia, é a volta de Odisseu para casa, logo após a luta de 10 anos dos troianos, e você vê que eles não conseguem ultrapassar aquelas muralhas, ficam 10 anos do lado de fora, porque as muralhas significam segurança. Você vê que dentro das muralhas é o conforto, dentro das muralhas é o lugar de sonho, dentro das muralhas é o lugar onde eu posso dormir em paz. E o Senhor fala: sai, vai para fora das muralhas, vai para fora do conforto, vai para fora da segurança para você me encontrar. E qualquer coisa que tire do nosso lugar de conforto, muitas das vezes deixa a gente inquieto. Se eu tiver que me sacrificar por alguma coisa, se eu tiver que fazer alguma coisa contrária daquilo que é comum, se eu tiver que arriscar com Deus, isso me causa desconforto tremendo. Mas quando Jeremias ouve essa palavra, ele simplesmente levanta e vai. E o Senhor tem nos chamado no meio dessa multidão. É porque bem disse a pastora Tatiana aqui, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de temor e de ousadia e de equilíbrio. Porque Ele confia, quando Ele nos chama, Ele sabe que se tiver que abandonarmos o nosso conforto, se tiver que abandonar alguma coisa em prol do reino, em prol de encontrá-lo, em prol de segurar a mão dele e ouvir a sua voz e fazer aquilo que ele deseja, é o que nós precisamos fazer. E ele muitas das vezes nos chama: vem que eu quero tirar você de dentro dessas muralhas, que muitas das vezes te dá conforto. É difícil ouvir a voz de Deus e muitas das vezes deixar de fazer algo que a gente deseja. É difícil muitas das vezes largar um filme, um trabalho que a gente pode fazer por fora, mas pode dizer que sim ou que não, mas o trabalho é essencial. É alguma coisa que Deus nos cobre, que nos tire do nosso momento de conforto, que tire do nosso lugar de segurança, para pegar na mão dele e simplesmente andar. Entrar na escuridão com o nosso Deus sem saber o que vai acontecer, só ouvindo a voz dele falando: é desse jeito, vem, dá mais um passo. Vem comigo, vira à direita agora, mas eu não sei o que tem à direita, Senhor, só vira, vai. Sabe, viver essa emoção de entrar no templo do Senhor. Eu lembro uma vez que teve 12 horas de adoração, a minha esposa estava grávida do Davi, e eu trabalhava como copeiro, não era Neemias não, mas eu trabalhava como copeiro, lá na Picanha da Posse. E eu lavava os pratos, eu cortava queijo, e quando eu também era pizzaiolo, mas não tinha vaga de pizzaiolo, e quando precisava, eu ia lá, fazia pizza. E teve 12 horas de adoração. Era de meio-dia, ou de 10 até as 10, não sei. Só sei que eu falei: vou adorar 1 hora. Fui lá, comecei a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E eu não conseguia ir para a igreja, porque eu trabalhava à noite. E no meio da adoração, Deus falou assim comigo: eu te quero, filho. Eu te quero. Tu está trabalhando no lugar errado. E eu chorava. E Deus falando comigo: eu não quero suas lágrimas, eu quero a sua decisão. Eu quero você. E eu falando: não posso, porque a Tati está grávida. Ele: vem que eu cuido de tu. Naquela noite eu vivi as 12 horas de adoração chorando o tempo todo, porque eu estava com medo danado da Tati, quando eu chegasse em casa, ia falar que talvez ela não entenderia, mas ela sempre entendeu o meu chamado. E naquela noite eu deixei de ser copeiro, só para estar na casa de Deus. Conversando esses dias com a pastora Noemi e com o pastor Alain, a gente falando dos sacrifícios que a gente muitas das vezes faz pela obra. E se hoje eu sou pastor, se hoje a minha esposa é pastora, se o pastor Alain é pastor, se a Noemi é pastora, é por causa disso. Por causa desses sacrifícios que a gente fazia apaixonado por Cristo. Mas parece que hoje em dia a paixão deixou de queimar no coração de muitas pessoas. E quando Deus fala: sai
das muralhas que te dão segurança, que eu quero conversar contigo. A gente não deixa a muralha. Atrás da muralha é mais confortável. Atrás da muralha tem pessoas que cuidam de mim. Atrás da muralha tem pessoas que lutam as minhas guerras. Sabe, mas ele está falando, sai das muralhas, filho, vem cá. Eu quero falar algo, eu quero te mostrar algo. E quantas das vezes nós não saímos desse lugar de conforto, dessas muralhas, e quando ouvimos a voz de Deus, ou vemos aquilo que Ele tem a nos mostrar, nós ficamos agraciados e falamos como meu coração ardeu, como valeu a pena, como eu ouvi Deus, como eu senti Deus. Mas essas experiências, muitas das vezes, saem nos nossos lábios somente no passado. Ah, eu vivi isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu fui desse jeito, como foi bom aquele dia, como foi legal aquele domingo na igreja, aquele final de semana, sabe, que eu falei com o meu patrão que eu não ia, que eu precisava, sabe, de um renovo com Deus, que eu deixei tudo de lado e simplesmente vivi o dia todo. Aquela vez que eu dormi na igreja, coloquei o colchonete e achei que ia dormir, mas o Espírito Santo me pegou na madrugada toda e eu chorei naquele relógio de oração que a gente fez, que eu achei que não conseguiria orar 10 minutos, e quando acabou a minha hora de oração, eu queria orar mais uma hora. Sabe, esses momentos que Deus te chama para fora da muralha e que faz diferença na tua fé cristã, que faz diferença na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. Mas quanto tempo que você não sai de dentro dessas muralhas que te dão segurança? Quanto tempo você não arde o teu coração, que você chega nesse altar e chora, que você levanta a mão para o céu, fala em línguas, que você dá glória a Deus e aleluia? Quantas e quantas vezes o Senhor já não te chamou, vem para perto de mim, sai de trás dessas muralhas, e você simplesmente olhou para a segurança que a muralha te dá e não fez nada. Ah, você está falando da boca para fora. Não estou falando. Eu fechei uma pizzaria porque meu filho e minha esposa não podiam ir para a igreja. Está ali o pastor Alan, que não me deixa mentir. E você já tinha algo em vista? Não, eu só tinha uma Fiat Uno 2013. Eu falei, eu faço Uber. Eu tinha quase 10 mil de dívida no cartão, porque eu fazia todas as compras da pizzaria no cartão e pagava com o dinheiro da pizzaria. Hoje eu estou aqui, hoje eu sou pastor, meu filho é levita e minha esposa é pastora. Eu podia perder a vida cristã deles, eu podia perder a minha esposa do meu lado, mas eu tive que sair. O Senhor falou, toma uma decisão. Eu era pizzaiolo no Rancho Novo, tinha várias propostas de emprego para trabalhar na Rua da Lama, fui levantado ao diaconato. Eu era um diácono que não conseguia ir para a igreja à noite, porque esse menino aí que gastava de fralda não está escrito no gibi. Eu cheguei para o meu patrão e falei, me manda embora. Por quê? Porque eu quero ser diácono. Eu quero ser diácono. Eu quero servir ceia. O Senhor me chamou para servir a mesa dele. E aí? Não sei. Ela me ajudava a fazer salgado, salada de fruta. Eu vendia na bicicleta na rua. Sabe, é sair das muralhas que te dão segurança, olhar para Deus e falar, em algum momento eu não quero olhar para trás e me arrepender de não ter vivido as experiências com Deus. E a primeira coisa que Deus fala para Jeremias é, sai da muralha, vem cá que eu quero conversar contigo. Talvez nessa noite o Senhor esteja usando a minha boca para te dizer, existe uma muralha que você tem que deixar. Existe um lugar de conforto que você tem que sair, porque o olheiro está te chamando. Você vai ver que Jeremias, ele não foi chamado para ir num palácio, não foi chamado para ir numa biblioteca, não foi chamado para ir no campo de batalha. Ele foi chamado para ir numa olaria. Naquele tempo, a olaria normalmente ficava nos arredores da cidade, perto das fontes das águas e depósito de argila. Era um lugar de trabalho intenso, calor, sujeira, porque o barro suja, rodas girando, fornos acesos. Antes de Jeremias ouvir alguma palavra, ele teve que ver algo. Antes de Jeremias ouvir qualquer palavra da boca do Senhor, ele teve que ver algo. Quanto tempo tu não vê algo diferente na tua vida? Quanto tempo você tem vivido segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, e esse ciclo se inicia, e o mês se inicia, e um ano se inicia,
e você não tem visto Deus, você não tem tido uma visão, você não tem tido uma direção. Você, sabe, muitas das vezes vem para a igreja na terça, na quinta, na quarta, no domingo, na escola bíblica, mas, sabe, você entra e sai daqui e você continua com a mesma vida, do mesmo jeito, porque não tem conseguido enxergar o que esse lugar tem para você. Você não tem conseguido ver além dessas paredes, você não tem conseguido ver além desse projetor, você não tem conseguido ver além das cadeiras, além do seu pastor, além do que os seus olhos naturais têm colocado na sua frente. Você não tem conseguido ver o quão especial Deus tem para você, algo especial Ele tem reservado e guardado para você, mas você todo dia só vive a mesma coisa. E você fala: Deus, diga alguma coisa, fala alguma coisa, mas Ele não vai falar enquanto você não vê o que está diante dos seus olhos ao redor. Você não vai conseguir enxergar que isso aqui não é somente uma igreja. Você não vai conseguir enxergar que você não está sentado numa cadeira, que isso aqui não são apenas, sabe, uma congregação no qual você faz parte. Não é só isso. Quando você sai da tua casa, o inferno começa a se mover. Quando você chega aqui, o céu começa a se mover. Quando você chega aqui, se o seu coração não começar a arder e se movimentar, porque esse não é um lugar comum e você não tem enxergado. Porque muitas pessoas têm visto isso aqui apenas como um lugar que vem domingo à noite. Por isso que ela pode trocar por qualquer outro lugar que ela pode ir domingo à noite. Porque os olhos dela não têm enxergado o que realmente é esse lugar. Isso não é apenas uma igreja, isso não é apenas um lugar, é onde o Espírito Santo habita, é onde Cristo revela, é onde Ele fortalece, é onde Ele mostra, é onde Ele abre os teus olhos para aquilo que você não consegue enxergar, olhando a Netflix, ou estando numa praça ou no cinema. Fala para o irmão que está do seu lado: aqui não é um lugar normal. Então enxergue o que esse lugar é para você. Porque em Hebreus 11, diz que aqueles heróis da fé morreram por uma esperança que eles nem sabiam o que era. Por algo que eles não conseguiram segurar, apenas viam como um deslumbre. Eles não viram a promessa se cumprir e ainda assim enfrentaram fogo. Enfrentaram exércitos, enfrentaram gigantes, enfrentaram tempestades sem saber, sem ver a concretização da promessa escrita na Torá. Eles não viam e enfrentavam exércitos. Ele não via e a Raabe conseguiu enxergar no Deus de Israel a esperança além daquelas muralhas no qual ela vivia. Abraão saiu da tua casa sem saber para onde ia, e eles enfrentaram espada, guerra, sangue, caverna, naufrágio, sem ver a concretização da promessa. Você sabe de que promessa eu estou falando. Você hoje consegue enxergar o que eles deram à vida sem enxergar nada. Se eles estivessem aqui em Hebreus 11 diz que aqueles homens não eram dignos, a terra não era digna deles. E sem enxergar, sem ver, sem saber o que é, mas com o coração ardendo, entendendo que se tiver que me jogar no fogo, eu me jogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eu tiver que enfrentar o leão, eu enfrento, mas não deixo de me ajoelhar. Se eu tiver que lutar contra gigantes, eu luto. Se tiver que enfrentar exércitos, eu enfrento. Se tiver que enfrentar a morte, eu enfrento. E hoje, você sabe pelo que nós lutamos? Você sabe o que essa cruz representa? Você sabe o que a mesa da ceia é? Você sabe o que simboliza o batismo? Você sabe de tudo. E tem medo. Enxergue o que esse lugar representa. Tenta ir ver um pouco além dessas paredes. Tenta enxergar um pouquinho com os olhos espirituais. Porque o ajudante do profeta, ele não estava vendo nada. E o profeta falou: Senhor, abre os olhos espirituais dele, porque para ele aquele lugar era um lugar comum. Mas quando os olhos deles foram abertos, ele conseguiu ver o que realmente aquele lugar representava.
ele viu um exército grandioso de anjos. Você não está conseguindo enxergar. Você está trocando esse lugar por peça de roupa, por iguarias de Naamã. Você está trocando essa presença, você está com os olhos fechados porque está direcionando a sua visão para coisa errada. Mas Deus falou para Jeremias assim: venha, antes de eu falar, eu quero que você veja algo. E sabe o que Jeremias viu, Davi? O olheiro trabalhando. Quem era o olheiro? Era o próprio Deus. Ele falou: você já é o vaso e o olheiro sou eu. Mas sabe o que ele estava falando ali, pastor Alain? Eu sou o olheiro. Está vendo esse desconforto? Porque a olaria era um lugar desconfortável, calor, barro, sabe? Vários vasos, você vai lá, faz um vaso, o vaso sai incompleto, imperfeito, você joga fora e tempos de trabalho é desperdiçado. Mas você vê Deus trabalhando no desconforto. Imagine o nosso Deus trabalhando no desconforto. Muitas das vezes Deus olha para a gente e fica desconfortável com a forma que a gente vive. Ele não fica feliz com ver o vaso dele indo de mal a pior, e muitas das vezes ele vai olhar para aquilo e vai falar: cara, eu vou jogar mais um por janela fora. Eu vou jogar mais um porque não vai aguentar o fogo, porque não vai aguentar a olaria, porque não vai aguentar a fornalha. E Deus trabalhando no desconforto. Eu imagino aquele olheiro suando, sabe, com a mão, o forno aceso, e ele endireitando o vaso, e o vaso se desfazendo na mão dele, e ele trabalhando aqui, ó, fazendo com que a roda girasse, e ele talvez parasse, ia lá, acendia o fogo, aumentava o fogo, voltava para a roda, pisava na roda, fazia a roda girar, e moldando. Sabe o que Jeremias viu quando foi na casa do olheiro? Um Deus trabalhando no desconforto. Um Deus que não desiste. E muitas das vezes você olha para a tua vida e fala: não vale a pena. Você olha para a tua vida e diz assim: não está bom, eu não quero. Ah, aquela igreja é desse jeito. Ah, é dessa forma, a minha fé, os meus líderes, o Lula, o Bolsonaro, o meu trabalho, o meu patrão, a minha esposa. Isso causa em mim repulsa, desconforto, mas o nosso Deus trabalha no desconforto, e você causa desconforto, eu causo desconforto, porque todo dia, quando o olheiro está se dedicando, o suor caindo, sabe, pela sua testa, e o vaso se desfaz, ele pega: vale a pena. Molha o vaso de novo e começa a reconstruir. Acende o fogo. Aumenta o fogo, e ele fala: esse aqui vai passar pelo forno e vai sair perfeito e vai ser um vaso útil. Eu vejo um Deus, eu vejo Jeremias olhando um olheiro com as mãos sujas de barro, e passa o suor, e ele passa a mão com a mão suja de barro, e a testa dele suja de barro também, mas ele olhando para o vaso e falando: agora vai, esse vai dar bom. E ele suando com aquele desconforto, e ele fala: não vai valer a pena. Esse aqui vai armazenar água fresca para mim. Esse aqui vai ter óleo dentro dele. Esse aqui vai guardar alimento, vai conservar alimento. Sabe por que o Deus trabalha no nosso desconforto? No desconforto que a gente causa para Ele. Porque Ele tem esperança que quando a gente passe pela fornalha, quando passe pelo forno, a gente não vai ser mais um que vai ser jogado por janela fora, para ser quebrado lá fora. Pastor, você está falando besteira? Não. As igrejas da Ásia Menor tinha pecado, não tinha? Tinha uma mulher que era chamada de Jezabel e ficava fazendo com que os homens caíssem. Uma igreja era morna, a outra igreja tinha deixado o seu primeiro amor, a outra igreja convivia num lugar que o trono de Satanás estava estabelecido. A outra, o Senhor queria vomitar. Todas elas tinham defeito, quase todas elas tinham defeito. Sabe que se tivesse na nossa igreja hoje, talvez a gente falasse: essa igreja não é para mim. Eu não vou ficar no meio do lugar que tem uma profetisa, sabe, do mal assim,
que pode pegar o meu marido a qualquer momento e fazer com que ele venha cair com ela, ou um lugar que, sabe, o Senhor pode me vomitar a qualquer momento, um lugar que, sabe, o meu dinheiro é mais importante do que qualquer coisa, e ele fala que eu sou nu, miserável e cego. Esse lugar imperfeito, sabe quem estava no meio dos 7 castiçais de ouros que diz Apocalipse, andando no meio da igreja e dizendo: larga o teu mau caminho, faça dessa forma que eu vou ajudar vocês, se vocês se arrependerem é uma recompensa de vida eterna para vocês. Sabe quem estava lá? O olheiro tentando consertar o vaso. Você pode até sair do Ministério Esperança, você pode até sair da Paixão por Almas, você pode sair da Apacentar, você pode reclamar e de igreja em igreja, você sai, mas o Espírito Santo junto com o olheiro fica. E sabe por que muitas das vezes saímos? Porque é mais um vaso sendo jogado fora, porque não aguentamos o fogo do forno nos moldando. Você acha que eu não gostaria também, pastor Alan, de uma igreja maior, ficar sentada lá só ouvindo palavra, sendo ministrado, louvando, sem problema nenhum? Para a gente ia ser fitness demais, ia ser, sabe, muito bom, top. Alana, passalinha, aleluia, mamãe, enche ela de bala, de docinho, de brincadeira na salinha, ela ia querer ficar na salinha o tempo todo. E o pastor Alan só orando e pedindo a Deus para abençoar ele e a família dele. Eu lá, ó, numa igreja grande, ar-condicionado, poltrona, aleluia. Ia chegar, ia estacionar o carro, o cara, minha igreja é pequena. A do pastor Alan também é pequena. Dá trabalho para a gente? É demais. Mas se a gente sair daqui, o olheiro vai ter que nos reconstruir. Porque ele nos fez para ser útil nesse lugar, não tem jeito. Talvez você saia, reclame, mas o Espírito Santo está trabalhando ainda. E o Espírito Santo fala com você nessa noite. Venha ver. Venha ver o que eu estou fazendo. Venha ver o quanto eu trabalho. Venha ver o quanto as minhas mãos estão sujas de barro. Venha ver meu rosto sujo, o suor, sabe? E a gente não quer se esforçar para nada. Seria tão bom realmente sentar numa igreja grande e não se esforçar. Seria fácil demais. Mas a gente gosta da guerra, a gente gosta da batalha. A gente gosta de sofrer, posso ouvir um amém? A gente sofre nessas igrejinhas pequenas. Quando o irmão sai, a gente fica arrasado, achando que a culpa é nossa. A gente vai atrás, a gente briga, a gente luta, a gente ora. A gente faz de tudo porque o Espírito Santo está conosco e quando vai embora faz uma falta. Não é porque tem 1.000, 2.000, 3.000, sai e ninguém vê, não. É 5, é 10, é 15, é 20 que se torna um pedaço do teu pastoreado que quando sai é como o olheiro jogando para fora da janela mais um vaso ruim. E quando os irmãos saem, Davi, muitas das vezes não bota a culpa no irmão. Você está pastor e pastor na mesa e fala: caramba, o que eu fiz de errado? Senhor, me aperfeiçoa. Senhor, fala comigo. Você não está enxergando o que esse lugar é capaz de fazer contigo. E o Senhor falou para Jeremias: vem ver, eu tenho algo para te mostrar. Talvez você não tenha visto ainda o Senhor trabalhando na tua vida. Talvez você não tenha visto quanto o Senhor mexe na tua vida o tempo todo. Sabe, Ele pega a tua mente e molda, Ele pega teu coração e molda, Ele pega os teus caminhos, está moldando, está trabalhando, está botando água, está rodando, sabe, girando a roda, está ali aquecendo o forno, porque Ele tem esperança de que você seja o vaso, diferente de todos aqueles que Ele jogou pela janela fora. Ele está esperando que você dê o retorno, que você guarde água fresca, que você guarde óleo, que você guarde alimento. Ele está esperando que você talvez seja uma lamparina com óleo dentro dela, acendendo fogo, iluminando a escuridão. Ele tem esperança de que você seja alguém diferente, mas você tem que enxergar. Ele está te chamando para você ver algo diferente. Ele está te chamando, sai do teu lugar de conforto, venha ver. Fala para o irmão que está do seu lado, veja o nosso Deus trabalhando. Muitas das vezes queremos ouvir Deus antes de observar aquilo que Ele já está fazendo.
A palavra hebraica para olheiro é Yosser, derivado da palavra Yassar, que significa formar, moldar cuidadosamente, dar propósito a algo. Você, na mão do olheiro, é alguém que está sendo formado. E essa mesma palavra, Yassar, é usada em Gênesis 2:7, quando Deus pega Adão do pó da terra e começa a Yassar, a formar aquele homem. Como o olheiro forma o vaso, o Senhor forma o homem. Como o olheiro pega e joga água e forma e transforma o homem à sua imagem e semelhança, o olheiro transforma o vaso à sua imagem e semelhança. Ele deixa as suas marcas, ele deixa a sua digital, ele forma do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da forma que ele deseja, para o propósito que ele deseja. Então, Yassar é formar, é moldar cuidadosamente. Ele tem cuidado de você, ele tem formado em você, ele tem olhado para você e tem tido cuidado com cada palavra que ele tem colocado em seus ouvidos, em cada visão que ele tem colocado diante de ti, em cada propósito que ele tem colocado em teu coração. Ele tem cuidado de você, ele tem assar, ele tem te dado propósito, ele tem te dado missão, ele tem te dado lugar por onde caminhar. O propósito do Senhor está diante de você. Você só tem que abrir os seus olhos e enxergar. É como o profeta dizendo: Senhor, faça com que ele veja. E os olhos deles se abrem como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que andam do lado de Cristo, ouvem a palavra de Cristo e não reconhecem a Cristo. Se não tivesse a intimidade da mesa, os olhos deles não haveriam se abrido. Mas eles falam: nosso coração não ardia quando ele andava com a gente? Teu coração ardia? O meu ardia, o teu ardia? Ardia. E os olhos deles se abriram quando o Senhor partiu o pão. Sabe quando é que seus olhos vão se abrir? Quando você estiver sentado na mesa da comunhão repartindo o pão. Isso te lembra o quê? A ceia do Senhor. Seus olhos têm que se abrir de alguma forma, irmão. Olha para a tua igreja, vive em comunhão. Olha para a tua igreja, senta na mesa. Caminhe, quanto tempo teu coração não arde, porque você não tem conseguido enxergar. Sabe, entrar aqui e ouvir um louvor e não dar um glória a Deus. Entrar aqui e ouvir um louvor e não dar um aleluia, não conseguir movimentar os seus lábios. É ser envergonhado pelos filhos das trevas, que nos shows da vida aí saem descabelados. Quem nasceu em berço cristão aqui, levanta a mão. Eu não nasci, Davi nasceu. Graças a Deus. Mas não sei você, mas talvez você, mulher, já veio da balada, da festa, do bailezinho, da festinha de rua, com a sua sandália na mão, andando na rua. A minha esposa riu, né? Andando na rua. Por quê? Se esbaldou na festa. A gente, quantas das vezes não vê com a rapaziada de madrugada, tocando terror na rua? Depois da festinha de rua, tinha muito ali na São Jorge, na rua da Quermesse. A gente tocava o terror e vinha embora feliz da vida. Muitas das vezes de madrugada, chegava em casa, tomava um banho, dormia e acordava meio-dia no dia seguinte. Mas passava a noite toda zoando, brincando. E reclamamos de passar 2 horas. Perdão, Senhor. Os filhos das trevas continuam tocando seu atabaque nos terreiros de Ubanda, dançando, cheio de Satanás no couro, me perdoe a expressão. E nós não conseguimos deixar que o Espírito Santo entre no nosso coração para dar propósito à nossa vida. Não conseguimos levantar as mãos e dizer: faça em mim a sua vontade. É feio para a gente, é vergonhoso. Abre os seus olhos para ver o que é esse lugar. Talvez você ache que a igreja está vazia. Mas se o profeta falar: abre os olhos espirituais, você vai ver anjos aqui tentando ministrar no teu coração e te dar propósito. Talvez aqui no cantinho desse aqui você consiga enxergar até o olheiro trabalhando. Eu consigo contemplar o olheiro trabalhando, enxugando suor, sujando a testa de barro e dizendo: vai valer a pena.
Deus formou o primeiro homem e continua formando vida até hoje. Quem me conhece sabe que um dos filósofos que eu mais gosto é o Agostinho de Hipona, e ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não te encontrar. Cadê os teus olhos? Abre os teus olhos para enxergar ele. Teu coração não fica não, quando você está em casa, muitas das vezes, sem fazer nada, de bobeira, sabe? E o teu coração não fica inquieto para encontrar ele de alguma forma, não? Quanto tempo você não bota um louvor na tua casa alto, fecha as portas do seu quarto, seu marido está trabalhando, ou talvez você está em casa, a sua esposa saiu com as crianças, e você fecha, coloca o som alto e começa a cantar e a orar e falar em língua sozinho, sabe? E você corta laço, você, sabe, anula, sabe, trabalho de macumbaria, você profetiza sobre sua vida, você fala para que Deus proteja o seu marido, sua esposa, e você fala em línguas estranhas, e você pula, bate palma. Quanto tempo você não faz isso? Ou se você nunca fez, tente. Porque o teu coração, como diz Agostinho, só vai encontrar calmaria se você repousar nele. Se você repousar nele, se você encontrar segurança nele, você não está enxergando o que esse lugar está representando para você nessa noite. Na olaria, eu aprendo a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala para Jeremias: lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A primeira lição é conseguir enxergar a sua volta, enxergue. E a segunda lição é: ouça o que ele tem a dizer. Ouça. Vivemos cercados de inúmeras vozes, opiniões, rede social, ansiedade, medo, orgulho, mas Deus continua falando no ambiente de intimidade. Foi assim com Elias. Elias viu vento, terremoto, fogo, viu um montão de coisa fora da caverna, mas Deus olha para ele e fala assim: Jeremias, eu estou aqui dentro da caverna contigo, eu estou na calmaria, o que você está fazendo aqui dentro, filho? O que você está fazendo dentro dessa caverna? E Deus manda te perguntar nessa noite: o que você está fazendo escondido dentro da tua caverna, irmão? Por que você está escondido dentro dessa caverna? Por que você não está do lado de fora, no meio do fogo, no meio da tempestade, no meio do terremoto, no meio de tudo isso? Por que você não está lá fora? Por que você não está lutando contra os gigantes? Por que você não está batalhando por tua fé? Por que você não está brigando com demônios? Por que você não está brigando em oração contra principados e potestades? Por que você está escondido com medo dentro dessa caverna? Fala para o teu pastor que tu quer ser obreiro, irmão. Fala para o teu pastor que você quer ser diácono. Fala para o teu pastor que tu quer a escola bíblica dominical de volta. Fala para ele que você precisa crescer na fé. Fala para ele. Fala para ele. Fala em oração que você quer sim, Deus, lutar. Que você quer brigar contra tudo e contra todos. Fala, lute, sai de dentro da caverna, para de ficar reclamando. Só tenho eu, Deus. Só tenho eu, Deus. Eu sou o único que luta. Deus vai falar: você não é o único. Ainda existe milhares que eu conservei em fé, que está escondido só esperando a oportunidade, a minha voz em dizer: saia e lute, que eles vão lutar. Mas você está preso dentro dessa caverna. Fala para o irmão que está do seu lado: saia de dentro dessa caverna. Enfrenta, irmão. Enfrenta a tempestade, enfrenta o fogo, enfrenta tudo. O silêncio da olaria permite ouvir aquilo que o barulho do mundo nos impede. Dentro das muralhas tem muita pessoa vendendo um montão de coisa. Na nossa vida comum tem gente vendendo a fé, vendendo salvação, vendendo prosperidade, vendendo conforto, vendendo um montão de coisa. Sai do meio disso e ouça Deus falando contigo. Na olaria de Deus eu descubro que o olheiro conhece o barro. Ei, existem 3 tipos de barro. Só encontrei 3, tá, Vitor? Me perdoa. Você estudou mais do que eu, acho que 12, né? Ou 10, 7, né? Então eu encontrei 4 a menos. E o primeiro barro parece contigo, que é o barro gordo. Barro gordo é porque tem muito plástico nele, ele é muito... aquele barro que você joga água nele, ele fica lisinho, é um barro plástico. É um barro, sabe, fácil de moldar. Porém,
rachava facilmente se ele fosse usado sozinho. Porque é um vaso muito... É gordo porque ele é poroso, não é poroso, não é... Oi? Não é que ele tem detritos. Ele é aquele barro que você pega, bota na mão, a mão aqui assim, e ele vem deixando a marca, sabe? Ele é muito compactado. Não é um vaso que você pega e consegue separar ele. Às vezes você pega o vaso, barro mesmo molhado, e você consegue separar ele, e ele fica cheio de diferentes, sabe? É muito separadinho. Esse não, você bota a mão aqui, ele é lisinho. Ele é bem lisinho. E quando faz o vaso junto com ele, por causa dessa umidade, ele racha muito fácil. E o que o olheiro tem que fazer? Juntar ele com outros tipos. No caso, eu encontrei 3, que é o barro magro, que é um barro mais forte, e encontrar a medida correta. Aí você muitas das vezes não entende por que no momento tu está feliz, mas Deus também permite os momentos de tristeza na sua vida. Porque se for só felicidade, você vai rachar. Aí você está num momento de dificuldade, daqui a pouco vem Deus e te surpreende, coloca uma vitória tremenda na tua vida. E você sai das lágrimas ao sorriso, porque é Deus mostrando na sua vida que Ele precisa misturar essas sensações para você entender os irmãos que estão ao seu redor. Hoje, lá na igreja, tem um jovenzinho que ele tem ido no culto de chinelo. E eu perguntei ao pai dele assim, eu falei, poxa, por que o Derek tem vindo sempre de chinelo? Aí ele falou, não, cara, eu dei um tênis para ele, mas ele usa esse tênis para tudo, sabe, para ir para a escola, se tiver que sair com a namorada, sabe, muitas das vezes ele vem de chinelo, porque a igreja permite e tal, porque ele só tem um tênis, e o tênis já está bem surradinho. Eu falei, caraca, isso ficou quase um mês na minha mente. Eu falei, poxa, cara, ele vai arrumar outro tênis, ele vai arrumar outro tênis, ele vai arrumar outro tênis. Aí Deus falou comigo assim, claro que ele vai arrumar. Você vai dar um tênis para ele. Eu falei, eu não vou não, Deus. Não vou não. Não vou não. Não vou, Deus, não vou. Mas vai. Eu conversei com a minha esposa, eu pensei que minha esposa ia me ajudar a tomar uma decisão correta. Aí ela foi e falou, não precisa dar não. Eu falei, caramba. E Deus falou no meu coração, é você que eu quero usar. E sabe o que veio ao meu coração? Na minha juventude, eu lembro uma vez que eu tinha uma namoradinha e eu não tinha tênis. Não tinha mesmo, não tinha. E minha namoradinha me deu uma réplica do Reebok. Lembra do Reebok? Mas não era o Reebok comum. Era um Reebok diferente. Sabe, era um meio prata com cinza. Mas eu fiquei tão feliz com aquela falsificação tão barata. Era a forma que ela tinha para me dar. E eu fiquei feliz. E eu usava aquele tênis e o pessoal me zoava. Mas eu não estava nem aí, era o que eu tinha. E eu lembrei dessa sensação quando eu era mais jovenzinho. E eu falei, cara, eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto foi ruim para mim essa fase da minha vida. E hoje o Senhor tocou no meu coração de novo e vocês viram o que aconteceu. Eu chamei ele e dei. Falei, toma aí, toma esse tênis para você. E não dei usado não, dei novo, tá, gente? Novo, na caixa. Você está falando isso porque para você ser exaltado, pastor? Não. Você passa algumas dificuldades na sua vida, você tem algumas cicatrizes na sua vida, para entender o que aquele irmão está passando naquele momento. Porque o meu filho, graças a Deus, nunca faltou tênis. Eu sempre comprei para ele, e algumas vezes ele ia lá e comprava o tênis que ele queria. Mas nunca andou descalço. Nunca andou, sabe, passando aquela vergonha de não ter. Graças a Deus. Talvez para ele seja algo inadmissível. O pai dele dá um tênis para um menino. Mas eu que entendi e passei por isso, eu sei a dor que talvez esteja no coração dele. Talvez você tenha cicatrizes na sua vida e Deus tenha te colocado aqui para você ajudar pessoas que outras pessoas lá fora não vão entender o que ele está passando. Porque você é um vaso na mão do olheiro, é um vaso que Deus misturou várias situações na sua vida.
é um momento de abonança, é um momento de dificuldade, é uma briga familiar, é um momento de separação do pai e da mãe que te fez sofrer e você, Senhor, por que comigo? Porque em algum momento alguém vai passar no seu caminho e você vai entender o que ele está passando, porque o Senhor misturou vários barros para te formar, momento de dificuldade, momento de bonança, momentos bons, momentos ruins, e você vai entender o que o teu irmão está passando, porque você passou por aquilo. Ver hoje a igreja vazia, sabendo e conhecendo cada irmão que aqui congrega, não me dá tristeza, pastora Noemi, me dá raiva. Me dá raiva. Porque eu conheço o pastor Alain e pastora Noemi. Eu tenho muitos defeitos. Pastor Alain tem muitos defeitos. Noemi tem muitos defeitos. Minha esposa tem muitos defeitos. Mas você não está enxergando o que esse lugar é. Você não está enxergando. Talvez a gente olhe para os defeitos dos pastores e fala que não vai na igreja para magoar. E magoa sim, tá? Magoa. Imagino como é que o coração desse homem deve estar, porque eu conheço a dedicação deles, e eu sei quando a minha igreja, as cadeiras estão vazias, com toda a dedicação, com toda a oração, com todo o jejum, com toda, sabe, que a gente faz muitas das vezes, e vê vazio e não vem, porque simplesmente trocou por uma coisa efêmera, e não entenderam o que esse lugar representa, não me dá tristeza. Dá raiva. Aleluia. Está com raiva também? Você está com raiva? Está com raiva, vai? Eu sei. Eu queria só sentir tristeza. Porque eu sei o quanto o olheiro está ali trabalhando. Você não está entendendo o que esse lugar é. O outro é o barro magro. É o arenoso, endurecido, difícil de moldar. Representa, sabe o quê? Um coração resistente. Mas no coração resistente, ainda assim, o olheiro trabalha. Esse também, se não colocar um pouquinho de barro gordo e misturar, não vai passar pelo forno. Um coração endurecido, um coração difícil de lidar. Por isso que a comunhão é tão importante. Por isso que o seu exemplo é importante para mim. Por isso que o meu exemplo é importante para você. Por isso que a nossa comunhão, o partir do pão, o sentar junto é importante. Numa reunião de homens, na época que eu fazia parte dessa comunidade, eu pedi para os homens levarem um quilo de sal e um chocolate. A gente trocou chocolate e sal. O chocolate representava, sabe o quê? Fala aí, uma qualidade do amigo. Quando você fala as minhas qualidades, você adoça o meu ego. Você adoça. Você é isso, você é aquilo outro. Mas chegou a hora do sal. A gente abriu o sal e colocou em cima da mesa. Sal é amizade. Quer ser amigo de alguém? Coma 1 quilo de sal junto com ele. Tá maluco, pastor? Mas não é assim engolir, não. Quando você faz uma comida, o que você pega? Uma pitada de sal e joga. A última coisa que acaba na despensa da tua casa é o quê? O sal, o açúcar tu mete no suco, ó. O açúcar tu bota no café, mas o sal é só uma... Para acabar um sal dura tempo, ó. Por isso que a amizade verdadeira ela é comparada ao sal, porque a amizade verdadeira dura tempo. E o sal é doce? Não. Eu falei, agora pela amizade que nós temos um com o outro, fala um defeito na cara dele para ele tentar mudar. Aí o bicho pegou. Mas cada um falou pro outro, você faz isso, isso e isso. E sabe qual foi? Tu estava lá no dia, Vitor? Sabe qual foi a maior queixa de um com o outro? Era falta no culto. Irmão cobrando irmão. Ó, você não vai no culto regularmente, tal. Você também não vai. Mas naquele dia nós cobramos uns aos outros, porque somos amigos. Quando eu te elogio, eu sou bom pra caramba. Mas quando eu te cobro, falo que o teu coração está endurecido e você não vai passar pelo forno, você não vai ser aprovado no forno, talvez você deixe de ser aquilo que eu quero. Terceiro barro, o barro refinado.
Antes de moldar, o oleiro retira pedras, gravetos, raízes, impurezas, bolhas de ar. Somente depois de tirar toda a impureza que ele é moldado num vaso. Jesus disse: toda a vara que dá fruto, ele poda. O barro também precisava descansar. Depois do preparo, permanecia dias descansando para que a umidade se distribuísse igualmente por toda parte do vaso. Às vezes pensamos que Deus está parado, mas na verdade Ele está preparando o nosso interior. Deus não está calado, não. Ele está falando contigo nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu nunca havia pregado, já ouvi muita pessoa pregando sobre o vaso na mão do oleiro. Porque essa imagem para mim, sabe, eu não conseguia deixar ela didática. Mas quando ela se tornou fácil para mim, quando eu deixei de olhar o barro e comecei a olhar o oleiro. Porque a gente muitas das vezes, quando olha para essa passagem, a gente pensa muito no barro, tipo de barro, forma de barro, forma de utensílio que ele pode se tornar, mas a gente se esquece do oleiro, porque Jeremias desceu para ver o oleiro. E esse oleiro é eu e você. Esse oleiro é o Deus de Israel. E o vaso é eu e você. Por que a gente olha sempre para o barro e para o vaso? Porque a gente está olhando muito para as nossas vidas. A gente está olhando muito para as situações que nos envolvem. E deixa de olhar para o olheiro que está ali trabalhando na minha vida e na sua, independente das imperfeições. Talvez você olhe para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e veja um montão de imperfeição, mas o olheiro também conhece a sua vida e ele não desiste de você. Ele não para de trabalhar na tua vida porque há imperfeição em você. Ele não sai da olaria porque os vasos estão sendo jogados fora. Ele continua trabalhando no calor, ele continua trabalhando sujo de barro, ele continua ali fora dos muros da cidade, perto dos ribeiros de água, sabe, colocando lenha no forno, com aquele suor caindo dos seus, sabe, pelos seus olhos, pela sua fonte. O olheiro continua trabalhando, assim como ele trabalhou em Adão, assim como ele trabalhou em Cristo. A maior olaria de todos os tempos foi a cruz do Calvário, onde até hoje Cristo Jesus trabalha na minha vida e na tua. Hoje, quando eu dei o tênis para o menino, uma pessoa olhou para mim e falou: que isso? Pô? Não fala nada. Cristo não me deu um tênis, Cristo me deu a vida. Mesmo sendo ainda pecador, o que é um tênis? Nós somos muito apegados a coisas pequenas e deixamos de adquirir coisas grandes por causa da nossa pequenez. Eu quero que nessa noite você vá para a tua casa, não com um sermão que vai fazer você perder o sono, ou como se fosse num congresso de Gideões. Eu quero que você vá para casa só com uma visão na sua mente, que é a visão desse olheiro trabalhando no barro. Só isso que eu quero, porque foi essa visão que acabou comigo, que me deixou inquieto por uma noite. Eu me via sendo desmanchado na mão daquele olheiro o tempo todo, pastor Alain. Eu me via sendo jogado para fora da olaria porque não aguentava o calor do forno. Eu me via sendo jogado fora porque havia impurezas em mim que não permitia que eu fosse tratado e fosse uniformemente feito por ele. Eu me via como Israel sendo quebrado, e o olheiro trabalhando na minha vida sem desistir, me dando propósito e me moldando. Se você está aqui hoje, não esqueça que um dia você passou pela mão dele e
Ele te fez com um propósito. Você carrega alguma coisa. Se não carregar alimento, você carrega óleo. Se não carregar óleo, alimento, você carrega água. Você carrega alguma coisa. Ele te fez com algum propósito. Descubra o seu propósito nessa noite. Vitor, volta a ser diácono, Vitor. Pastor Alan, tá difícil, não desiste não, amigo. O casal que tá aqui, vocês não estão aqui à toa. Essa mensagem era para vocês. Essa mensagem é para mim, para minha esposa, para meu filho, para Noemi. É pra gente. Ah, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, essa mensagem é para mim. Porque eu penso muitas das vezes em sair da mão do olheiro. Mas está na hora de você olhar qual é o teu propósito e carregar essa água fresca por onde você for. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você não saiba o que esse lugar representa. Nós estamos hoje na rolaria de Deus. Deus, em nome de Jesus, forma em nós algo que o mundo ainda não viu. Faça a gente dizer não, Deus, para tudo aquilo que nos afasta das suas mãos. Que a gente diga não ao conforto, que a gente diga não, Senhor, aos nossos próprios objetivos. Que a gente consiga perder para o Senhor vencer. Que a gente consiga perder para o Teu reino crescer. Talvez daqui dessa noite, Senhor, saiam pessoas que talvez não mude o mundo, Deus, mas mude a vida de uma pessoa. Que mude a sua própria vida, Deus. Eu consigo enxergar o Senhor trabalhando em mim. Eu consigo enxergar o Senhor trabalhando nos meus irmãos. Eu consigo ver o Senhor com a mão cheia de barro, com a testa suando, Deus. Eu consigo ver o Senhor colocando lenha no forno. Eu consigo ver vários vasos quebrados. Eu consigo ver a decepção nos seus olhos, Deus. Mas eu quero ser o sorriso que talvez uma geração não consiga te dar. Eu quero ser o motivo, Senhor, do Senhor não parar. Eu quero ser o motivo do Senhor andar entre os castiçais de ouro. Eu quero ser o motivo para o Senhor se inclinar para cá. Eu quero ser o motivo do Senhor visitar essa igreja mais uma vez. Eu quero ser o motivo, Deus, do Senhor parar o sol como o Senhor fez com Josué. Eu quero ser o motivo do Senhor abrir o mar vermelho, como o Senhor fez com Moisés. Eu quero ser o motivo de ser tocado por Ti, como o Senhor fez com Jacó. Não desiste dessa geração. Não deixe essa geração desistir do Senhor. Me destrua e me faça novamente. Me deixe em cacos, Senhor. Mas não desista da minha vida. Não desista dos propósitos que o Senhor colocou em minha mente. Reacenda a chama. Faça eu lembrar, Senhor, dos propósitos que o Senhor colocou em meu coração. Não queremos ser grandes pregadores. Não queremos ser, Senhor, homens de multidões. Queremos ser aqueles que têm a sua digital quando estamos nas suas mãos, Deus. Sermos parecidos com o Senhor quando ninguém é. Dizermos não quando todos dizem sim. Estarmos presentes quando todos estão ausentes. Aquele que alegra a sua face enquanto todos arrancam uma lágrima dos seus olhos. Queremos ser aqueles que movem o teu coração, Deus. Queremos ser aqueles que te dão motivo de descer mais uma vez nessa terra.
Transforme a nossa vida, Deus. Reacenda a chama no ministério Paixão por Almas. Reacenda a chama da paixão na vida dos membros dessa igreja, Deus. Não permita que essas cadeiras fiquem vazias, tenha propósito na vida deles também, Deus. Usa esse casal que está aqui, Deus, para reacender a chama no meio do teu povo. Usa mais uma vez pastor Alain e pastora Noemi como voz profética na vida daqueles que estão dispostos a ouvir, Deus. Deixa eu dizer que te amo nessa noite, Deus. Eu te amo, Pai. Não me abandone. Não nos abandone em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor com louvor. Enquanto o louvor é tocado, eu quero que você toque no teu coração e ache o teu propósito em meio a tudo isso.